Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 19 de Sivan, 5.783. Estamos no dia 8 de junho do ano de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana nós estamos na Parashá Behalotecha, que significa ascender, elevar-se, bem como também acender o pavio, né? As chamas da menorá no Beit HaMikdash. A mensagem que sempre traz para nós, a mensagem central sobre Behalotecha, é que nós precisamos, de fato, nos elevarmos, né? Nós precisamos subir para podermos cada vez mais estarmos aí em conexão com o Eterno e trazermos realmente a chama divina, para que nós possamos iluminar este mundo e transformar este mundo para ser a moradia de Deus, né? Então, dentro desse aspecto aqui, né, Behalotecha traz para nós o desafio de nós podermos seguir em frente e principalmente, né, como é o tema central da nossa aliá de hoje, né, seguir a arca da Torá, para que nós não venhamos perder o foco, né? São muitas as coisas que o mundo secular tem para nos oferecer, são muitas as aflições do mundo secular, e se nós não estivermos atentos realmente no nosso dia a dia, nessa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, a gente perde o foco, o alvo, né? Nós perdemos, né, a visão da nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia divina. Hoje é o 5º dia da semana, nós estamos no 5º dia para o Shabat, né, conhecido também como quinta-feira, mas é o 5º dia da semana. Então, nós estamos na nossa quinta aliá, nossa quinta leitura, no livro de Números, Bamidbar, no capítulo 10, verso 11 até o verso 34, que nós estaremos aí focando daqui a pouquinho aqui, ok? Hoje nós temos aí vamos ter mais uma palavra, né, do profeta Eliarro, para que nós possamos aí alimentar cada vez mais, né, que Deus traga Eliarro, né, para realmente anunciar a redenção final com o Mashiach, né? Então nós temos essa característica dentro da profecia, né? E é o que realmente os nossos mestres trazem para nós, né? A atenção voltada para o momento em que Eliarro Hanavi, o profeta Eliarro, ele vai voltar, no sentido de voltar. Qual que é o voltar? É porque o profeta é aquele que não morreu, porque a sua morte em si, ele está envolto a mistérios, né? E realmente, né, a própria Tanar, né, o próprio Tanar, as escrituras sagradas ou escrituras hebraicas, traz que realmente Eliarro, ele foi tomado por carro de fogo, né? Então Eliarro não morreu. Então por isso, né, de acordo com os nossos mestres, né, Eliarro Hanavi é aquele que vai voltar no sentido de se revelar, né, de aparecer, né, e anunciar, né, pelas ruas de Jerusalém, que a redenção está aí, e Mashiach, a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, a partir do momento em que Eliarro assim começar a anunciar, a qualquer momento agora Mashiach se revelará, né? Então por isso é importante nós estarmos aí também, né, sempre trazendo alguma coisa sobre o profeta Eliarro, para que a gente possa realmente rogar em toda a Havidalá, como vimos ontem, né, todo final de Shabat, quando nós fazemos o cerimonial de Havidalá, que é a separação do 7º dia para os 6 dias comuns, né, ou 6 dias de trabalho, é onde que se canta Eliarro Hanavi, né? Então é justamente uma prece através do canto a Hashem,
para que ele rapidamente envie Eliahu Hanavi para anunciar a redenção final. Então nós vamos falar algumas coisas dentro das características de Eliahu Hanavi, né? Hoje nós vamos ter aí dentro da nossa aliá a respeito da primeira festa, né? Aliás, da primeira viagem, né? A primeira viagem, o levantar do acampamento para empreender-se na primeira viagem. E nós vamos recordar sobre a questão dos toques, né? Das trombetas, os toques, né? Do shofar, né? Para justamente nós estarmos aí também focados sobre a questão dos toques do shofar ou dos toques das trombetas, né? Hoje, então, primeiramente, né, vamos aí, antes de entrarmos na Paraxá, na aliá de hoje e na palavra do nosso Rebbe Menahem Mendel, que é sobre seguir, né, a arca da Torá, para que nós não percamos o foco, né? Então, sobre o profeta Eliahu, né, nós encontramos em 1 Reis, né, capítulo 18 ali, sobre alguns atos do profeta Eliahu, né? Então, no final de cada Yom Kippur, nas sinagogas judaicas ao redor do mundo, 7 vezes os fiéis repetem o Eterno é Deus, né? Então, 7 vezes as sinagogas judaicas ao redor do mundo, no final de Yom Kippur, então falam, né? Hashem Hu Haelokim, né? O Eterno é Deus. São as mesmas palavras usadas no Monte Carmel por Israel, após ter testemunhado o profeta Eliahu trazer fogo do céu para derrotar os sacerdotes, né, de Baal, né, os sacerdotes da idolatria, que está em 1 Reis, capítulo 18, e essa passagem está lá nos versos 17 a 46, onde o profeta Eliahu, ele desafia, né, ele desafia os profetas de Baal, né, e até tem uma certa parte em que o próprio profeta Eliahu, ele acaba fazendo uma sátira, né, para com os profetas de Baal, né, dá uma, grita um pouco mais alto aí, quem sabe, né, ele está viajando, está dormindo, né, ou alguma coisa nesse sentido aí, né, e ele não está ouvindo, né, quem sabe ele está numa ligação do celular, nos dias atuais o profeta Eliahu falaria assim, né, quem sabe ele está numa ligação aí importante, né, no celular aí, não está ouvindo vocês, grita mais alto aí para ele se desligar do celular e dar uma atençãozinha para vocês, né, e por aí afora vai, ok? Então, aqui era um caso específico, né, sobre os profetas de Baal, que estavam conduzindo o povo judeu à adoração aos deuses, à idolatria de Baal, né? Os deuses, né? O Baal aí significa senhor, né? Ou senhores, né? São divindades, não é uma divindade pagã, são várias divindades pagãs, porque o mundo idólatra em si, ele não tem um Deus, né, uma divindade, tem várias divindades, né, e depois tem aquela questão, né, que nós encontramos aí dentro da mitologia greca-romana, né, os deuses, quando não muito, acabam se brigando entre si, né, entre aspas, né, um acaba pegando a mulher do outro, né, dentro da mitologia grega, somente nesse sentido aí em que acontece que uma deusa se engravida de um deus, né, ou uma mulher humana acaba se engravidando, né, por uma obra não sabe do que, né, de um deus e dá à luz um filho de um deus A, B e C, né? Então essas mitologia greca-romana, né, ela infelizmente acabou influenciando muito o mundo religioso entre as nações. E com isso, né, graças ao famoso Constantino, né, que é o fundador, né, do cristianismo, acabou trazendo muita
mitologia, muito paganismo para dentro do mundo religioso. E isso acabou contaminando o mundo religioso em si, né? Então, por isso, graças ao Eterno, nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Torá, para o mundo judaico e para o mundo não judaico, conhecido como Pentateuco, né? E então, graças a Hashem, nós temos aí a Torá intocável. A Torá de hoje é a mesma Torá que foi outorgada a Moshe no Monte Sinai, que isso foi passando de geração em geração, copistas fidedignos, né? Então, o que foi dito lá é a mesma coisa que foi aquilo que foi dito há mais de 3.335 anos, é a mesma coisa que está na Torá de hoje, né? Então, nós temos uma palavra limpa, sem contaminação, né? Sem traduções, com acréscimos, subtrações, né? Mistura disso, mistura daquilo, tira daqui, tira dali, e acaba montando um Frankenstein, né? E aí acaba entregando para as pessoas, né? Para as nações, né? Ó, eis aqui o livro da vida para vocês, um verdadeiro livro de Frankenstein, né? E depois apresenta uma divindade, 2 divindades, 3 divindades, que acabam sendo Frankenstein, né? Então, o mundo religioso acabou sendo contaminado muito com isto. Mas nos últimos tempos, o que nós estamos vendo é que dentro do mundo religioso, as pessoas estão sendo despertadas no sentido de conhecer o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Esse é um dos motivos que nós estamos aqui. Porque outrora nós também estávamos envoltos, né, a deuses, a divindades e idolatria. E hoje, graças a Hashem, nós estamos aí no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? O nosso Rav Yaakov Geranstad, né, um rabino Chabad ortodoxo, que desde 2012 tomou uma decisão em obediência à orientação do Rebbe Menachem Mendel, e o Rav Yaakov Geranstad como emissário do Rebbe, né? Então ele abraçou a causa no Brasil para com os Bnei Noach, né? Então desde 2012 o nosso Rav Yaakov Geranstad tem aí, né, desbravado esta selva, né, dentro do Brasil, do mundo não judaico, para trazer aos mesmos, né, o conhecimento do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, a unidade e a unicidade de Hashem, o único Deus, aquele que não nasceu, nem morreu, nem ressuscitou, ele é o que ele é, o grande e único Deus, Criador, Redentor e Salvador, né? Então, o Rav Yaakov desbravou essa selva para poder realmente hoje estar aí em todos os estados da federação, né, onde tem aí uma pessoa, uma família, no mínimo, né, espalhada pelo Brasil afora aí, né? Então, graças a Hashem, o movimento Bnei Noach está crescendo, e isso está aí mostrando cada vez mais a realidade daquilo que o povo judeu profere no final de Yom Kippur. Hashem Hu Haelokim, que significa o Eterno, é Deus, só Ele é Deus, como bem está no Shema, né? Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Eloheinu, né? O Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um, né? Então, Errad, né? Hashem Errad, o Eterno é um. Então, isso nós estamos fazendo, né, dentro das orientações do nosso Rav Yaakov Geranstad, e estamos levando o monoteísmo cada vez mais à frente aí. Então, o profeta Eliyahu Hanavi, o Tishbit, né, ousado e passional, é um dos profetas de personalidade mais forte, uma das figuras mais poéticas da história judaica. Depois de Moshe, Eliyahu Hanavi é o maior e o mais venerado entre todos os profetas. Eliyahu Hanavi, como passou a ser chamado, conhecido, é o profeta da redenção final do povo judeu. É ele quem um dia irá anunciar a vinda de Mashiach, o justo Mashiach. Segundo a tradição, Eliyahu Hanavi está presente em cada circuncisão para testemunhar o cumprimento
pelos filhos de Israel da aliança sagrada. A cada fim de Shabat repetimos essa crença, pedindo-lhe para vir com presteza em nossos dias, junto com Mashiach, filho de David, Mashiach ben David, para nos redimir, a redenção final, né? Então, Eliyahu Hanavi, ele é um profeta ousado e passional, ele é um profeta de personalidade muito forte, né? E também uma figura muito poética, segundo os nossos mestres, né? Dentro da história judaica. Depois de Moshe, Eliyahu Hanavi, ele é o maior profeta mais venerado no meio do povo judaico, né? Tanto é que exatamente Eliyahu Hanavi é o profeta da redenção, né? Também nós temos aí a vida e os milagres de Eliyahu Hanavi, que também estão relatados, né, no livro dos Reis e no próprio Midrash, né? Quem quer conhecer um pouquinho aí de Eliyahu Hanavi, né, leia aí o livro de Primeira Reis, né, o Segunda Reis, que você vai ter bastante história aí para conhecer melhor o profeta Eliyahu. Ele é um homem exuberante de força física, é um homem muito forte, cabelos longos e voz poderosa. Ele enfrentava os reis dirigindo-se a eles com palavras duras que ordenavam e exigiam, né? Ele não orientava, ele exigia dos reis a obediência à Torá, ele exigia dos reis de Israel a obediência à vontade divina e para abandonar realmente o caminho perverso, né? Ele era severo, não aceitava compromissos ou fraquezas, muito menos injustiça. Então, por isso, ele sempre combatia os reis perversos de Israel, que acabavam oprimindo o povo e também acabava conduzindo o povo à idolatria, né? Não é à toa que o profeta Eliyahu, ele fugiu, né, do rei Acabe e da rainha Jezabel, que queriam matá-lo de qualquer jeito, né? Pôs a cabeça do profeta a prêmio, né? Então, não é à toa. Eliyahu é o profeta da verdade e a sua palavra era a verdade. A palavra de Deus está em sua boca, está escrito na Torá. Sua palavra podia parar ou trazer a chuva, né? Lembra que no Monte Carmel lá, onde o profeta Eliyahu estava lá no Monte Carmel, e ele falou para o seu ajudante, né, que era Elishá, né, Eliseu, vê algum sinal no céu? E aí o seu ajudante Elishá dizia, não, meu mestre. E ele continuava suas preces para trazer chuva, né? E aí então, de novo, ele pergunta, né, para Elishá, né, vê algum sinal no céu? E Elishá simplesmente diz, mestre, a única coisa que eu vejo é uma nuvem do tamanho de um punho, né, de uma mão. Então o profeta disse, então se prepare que vai começar a chover. Então por isso a sua palavra, né, está em sua boca e pela sua palavra ele podia parar ou trazer a chuva. Todas as suas profecias se cumpriram inexoravelmente, trouxe para a terra o fogo do céu, que é o caso lá da passagem dos profetas de Baal, ressuscitou um jovem, dedicou sua vida ao Eterno, lutando contra a idolatria e as injustiças cometidas pelos poderosos. Sua principal missão era assegurar o futuro de Israel como nação monoteísta. Esse ele era o zelo do profeta Elias, né? Era assegurar o futuro do povo, vivendo o presente fora da idolatria, vivendo o monoteísmo. O nascimento, assim como o fim da vida de Eliyahu Hanavi, envoltos em mistérios, né? Então não se chega a uma conclusão definitiva sobre seu nascimento e sobre a sua morte, né? Segundo a Torá, ao deixar o mundo dos vivos, o profeta não desaparece como um comum mortal, mas sim numa carruagem de fogo que o leva aos céus. Mesmo depois de seu desaparecimento, suas missões continuam, tanto nos céus
onde se torna o eterno e incansável defensor do povo de Israel, como na terra, para onde volta para socorrer os necessitados. Eliahu Hanavi volta para nos lembrar que sempre temos direito à esperança. Sempre temos direito à esperança, né? E nos próximos dias vamos falando um pouco mais sobre Eliahu Hanavi. Isso daqui é só para começar, é só uma pequena dose, né, do nosso profeta Eliahu, né? Se fosse permitido, né, no presente momento, né, Eliahu se pronunciar aí diante, a começar em Israel, não esqueça desse detalhe, a começar em Israel, o que será que ele ia falar para o primeiro-ministro, hein? O que será que ele ia falar para o Congresso judaico lá em Israel, né? O que será que ele iria falar para o povo judeu? Diante de tanta mistura que ali há. E para os poderosos das nações, então, hein? O que será que ele iria falar, hein? Misericórdia. As nações iriam fazer um mutirão dos seus exércitos para caçar Eliahu Hanavi em tudo quanto é lugar. Profeta Eliahu. Ou seja, o que nos mostra que é uma realidade, amados. Sermos hoje em dia, entre aspas, né, profetas da verdade, exige realmente, como diz assim, a abnegação, porque não é fácil, não é fácil, né? Então, é por isso que nós não temos tempo a perder com brincadeiras, né? De ficarmos aí com brincadeiras daqui e dali. A jornada monoteísta, ela é muito sagrada, muito séria, e realmente tem as suas adversidades, né? Então, ficar com brincadeiras e provocar o leão, né, com vara curta, não é fácil, não é brincadeira, não. Então, por isso, né, nós precisamos tomar cuidado aí sobre essas questões de brincadeiras que não nos ajudam em absolutamente nada, sem sombra de dúvidas, ok? Então, como diz, né, o nosso mestre, o nosso professor, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, nós precisamos focar na nossa missão e não ficarmos aí com, né, ficar aí com tapa-olho, né, que nem o pirata, né, tapa um olho e deixa o outro aberto, né, ou seja, você tapa um olho, quer dizer, você fica enxergando as coisas pela metade, meias verdades e meias mentiras. E isso daí não te leva em absolutamente a lugar algum. Shalom, shalom para Danúbia Araújo, Marilene Aquino de Cuiabá, Mato Grosso, o Cláudio de Jardim Botânico, lá do Distrito Federal, o Roberto Paulista, né, de Niterói, Rio de Janeiro. O Roberto é paulista, mas está no Rio de Janeiro. O emissário Henrique Oliveira, de BH, Minas Gerais. O Pedro Reis Silva, de São Carlos, interior de São Paulo. O Euler Gabriel. Lilian Denarelli, de Caraguatatuba, né, cidade litorânea, São Paulo. A Elizabeth Farias. A Laura Jesus, de Fortaleza, Ceará. O casal Maristela Correia e Ronaldo Pereira, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais. A Maria Lúcia Monteiro, também de Fortaleza, Ceará. A Ana Tereza Paz Planet, de São Paulo, capital, lá da sinagoga Rabá de Brooklyn, junto com o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, né, faz parte ali. A Maria Calaça, né, que se encontra atualmente em Portugal, também está sempre aí conectado com a Tarde com a Torá. A Loreta de Presidente Alves, aqui da nossa região, Presidente Alves, vizinha de Pirajuí, Baruch Hashem, né? Temos aí a Kaique Vicente de Marília, também aqui a região. O Antônio Wagner de Bauru, aqui da nossa região. O Stefferson Bratz de Chapecó, Santa Catarina. O Antônio Carlos Narciso de Jaú, aqui a nossa região, Bauru.
A Adriane Halush, né, da Flórida, Estados Unidos, né, a nossa visitante também internacional, junto com a Maria Calácia de Portugal. A Iris Souza, da cidade de Santa Luzia, na Paraíba. O Alu Vieira, de Pontal dos Ilhéus, lá na Bahia. O Luciano Alves, de Curitiba, né, Paraná. A Selma Lima, de Belém do Pará, lá em cima, lá no norte, lá pro lado de cima, lá. O Rodrigo Gomes e família, aqui de Bauru, também, aqui a nossa cidade, né, de Bauru, sem limites, né? Aqui a Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, né? Então, toda sexta-feira à noite, a partir das 20 horas, estamos aí transmitindo para o Brasil, de Bauru para o Brasil, para as nações, o Kabbalat Shabbat Sem Limites, né? Onde o nosso querido emissário de Mato Grosso, lá de Cuiabá, né? O Guilherme, né, fez aí uma chamada para o Kabbalat Shabbat da cidade Sem Limites, né? Pegou uma foto da cidade de Bauru, trouxe aí um jingle, né, como diz o outro, né? E amanhã nós estaremos aí compartilhando, né, pelo Facebook, pelas redes sociais, mais uma vez aí a chamada para o Kabbalat Shabbat Sem Limites, da cidade de Bauru, Sem Limites. Não é à toa que a nossa sinagoga Benei Noach Regional Bauru é de Bauru para o Brasil e para as nações, sem limite. Vamos honrar o nome da cidade Bauru, sem limites, Baruch Hashem, né? E pela graça do Eterno, aí temos aí programação especial, provavelmente para a segunda quinzena de julho, né? Tendo em vista que a documentação da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru está aí, né, nos trâmites legais, né, para aprovação e registro. E provavelmente na segunda quinzena de julho nós teremos aí uma live especial de inauguração oficial da Sinagoga Benei Noach Bauru, Regional Bauru, né, com a presença do nosso Rav Yaakov Gerenstad, a liderança Benei Noach Brasil, né, estará aqui em Bauru, na cidade Sem Limites, para a inauguração oficial da Sinagoga Benei Noach Regional. Então, pessoal, principalmente aí de Bauru e região, vamos se preparando, hein? Tudo indica que será num domingo, né? No primeiro dia da semana, né? Ninguém vai ter desculpa, ninguém vai arrumar aí, né, muleta para dar desculpa aí de aleijado, hein? Desculpa de aleijado é muleta, né? Então, não vai ter desculpa não, vamos estar presentes, vamos se preparar aí e fazermos uma grande recepção para o nosso Rav Yaakov Gerenstad, bem como também, né, podemos honrar a Hashem de nos dar a graça de forma oficial, né? Podemos aí fazer uma inauguração, né, simbólica, né, para trazer a conotação oficial da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, com a presença do nosso Rav Yaakov Gerenstad, né? Pela graça de Hashem, temos muito trabalho para fazer e, sem sombra de dúvida, nós contamos com todos vocês nas suas preces, né, na sua torcida positiva, pensamentos positivos, recitação de salmos para o sucesso, né, da nossa comunidade Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, né, e também com a vossa tzedakah, né, as suas ofertas, doações e dízimos, para poder sustentar aí o ministério, para levarmos em frente cada vez mais, né, a unidade, a unicidade de Hashem para Bauru, região, para o Brasil e para as nações, ok? Baruch Hashem por isso daí, ok? Então, vamos aí, Rodrigo Gomes, Bauru, se preparando aí para jornada, hein? E quem quiser vir lá das bandas, né, do norte, do sul, do leste e do oeste, né, é só entrar lá no Google e pesquisar lá Sinagoga Regional Bauru, e você vai encontrar o nosso endereço aí no Google. Estamos no Google também, né? E hoje, a partir das
A partir de hoje nós estaremos presentes aí também na Rádio Fortaleza, né? Lá junto com o nosso querido Ayrton Aragão, né? Na Rádio Benem Noar, de Fortaleza, Ceará, também para Bauru e região, para o Brasil e para as nações, né? A Rádio Benem Noar, né? O link lá, você vai no Google também, pesquisa lá Rádio Benem Noar, aí você entra lá e você vai ter a conexão com a Rádio Benem Noar, com a direção, administração do Ayrton Aragão, e também operador, né, do áudio, locutor, é o famoso Coringa, faz tudo, né, bate o escanteio, corre para cabecear e ainda por cima corre lá no gol para defender, né? Então faz tudo, é o Coringa. Né? Então a Rádio Benem Noar de Fortaleza, Ceará, ela tem a aprovação, supervisão do nosso Rav Yaakov Geranstad, né? Então é um canal excelente para você estar conectado. 24 horas por dia, durante 7 dias da semana e 30 dias por mês e 12 meses por ano, ok? Então, maravilha, 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 né? Então, novamente, aí a gente faz aí, ó, você que está ao vivo e a cores em A Tarde com a Torá, né? E aí tem aqueles que ainda assiste, né, pela televisão, né, que tem o negócio, negócio chique, né? Ainda não cheguei nesse nível, mas um dia a gente chega lá, né? Liga a televisão e coloca lá, né, a Tarde com a Torá na televisão. Então tira uma foto lá e manda lá para o Ayrton Aragão, lá na Rádio Benem Noar, lá, que ele vai divulgar lá, ok? É isso daí. Né? E você pode fazer também pelos nossos canais aí do WhatsApp, Facebook, etc e tal, e vamos em frente aí, sem sombra de dúvidas, ok? Isaías Moreno, aqui de Bauru, né? Boa tarde, meu irmão, grande amigo, tempo de caserna, tempo de caserna, muito bom. E sem contar os atropelos do dia a dia no basquete, né, Isaías Moreno? Baruch Hashem, vamos em frente aí, né? Então, Tiesca Matos, da cidade de Eusébio, né, Ceará, e família também por aí, a Luciana Rodrigues, né, que também está por aí, Inês Martins, aqui de Pirajuí, né, também está por aí. Quem mais está aqui? Deixa eu ver aqui. A Maria Isabel Gouveia, de Lucélia, né, interior de São Paulo. O Arlan Tavares, né, e a esposa Ângela também estão por aí. Temos aí também a Rosa Maria Simplício de Farias e família, que também estão por aí, Baruch Hashem. O Jandir Dias, né, lá do Piauí, né, se não me engano é do Piauí, né, Jandir? Também está por aí, Baruch Hashem, né? É isso daí. Vamos lá? Vamos em frente? Vamos para aquilo que viemos. Aliar a nossa leitura do dia. Capítulo 10 do livro de Números, a partir do versículo 11 até o versículo 34, né? Nós temos aí a primeira viagem, né? No 20º dia do segundo mês do segundo ano, ou seja, no ano de 2449, a contar da criação, ok? Essa data é a contar da criação, 2449, no 20º dia do segundo mês, né? Então a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo do testemunho, então foi o sinal de que o acampamento iria andar, né? Então os filhos de Israel viajaram pelo deserto no Sinai, a partir do Sinai, de acordo com todas as leis relativas às suas jornadas, e a nuvem se assentou em Kivrot Hatavá, no deserto de Paran. Esta foi a primeira viagem pela palavra de Deus através de Moshe. Então, novamente, que nós temos pela palavra de Deus, né? Nós vimos aí a respeito dessa questão que tudo era pela palavra de Deus, ou seja, o povo, ele não escolhia A, B ou C.
A palavra de Deus vinha através de Moshe, e através de Moshe, então o povo seguia a jornada, né? Esse é um dos fatores, o porquê a geração do deserto é chamada de uma geração de nobres, né? Apesar de todos os contratempos, por assim dizer, o bezerro de ouro, a murmuração por falta de pão, por falta de carne, de novo reclamaram da água amarga, né? Então sempre teve os seus conflitos, o momento em que estavam às portas, né, para entrar na Terra Prometida, mas quiseram mandar espiões, né? Os famosos 12 espias, para ver a terra, analisar a terra, trazer um relatório, né? E Deus já tinha prometido que era uma terra que mana leite de cabras e mel de tâmaras, né? Então era a terra prometida. Eu vos dou essa terra, né? Então Deus já deu uma certeza, já tinha dado uma certeza para eles, né? Eu vos dou esta terra e os inimigos fugirão diante de vós, né? Mas aí eles mandaram os espiões. Dos 12 espiões, 10 vieram com relatório super negativo, fez o povo chorar, lamentar, duvidaram do poder de Deus de tomar posse da terra prometida, blasfemaram contra a terra prometida, e Josué e Caleb, quando tentaram defender, quase que foram apedrejados, se não fosse a intervenção divina, né? Então, apesar de todos esses entreveros, a geração do deserto ainda é uma geração nobre. E por isso, pela graça bendita de Hashem, segundo os nossos sábios, é a geração do deserto, que são aqueles 600 mil homens, contados a partir dos 20 anos até os 60 anos de idade, que pereceram no deserto por causa dessa murmuração contra a terra. E por causa desta geração, ou seja, esses 600 mil, né, homens, essa geração, ela ressuscitará nos dias de Mashiach, na redenção final, e com Moshe à frente desta geração, eles entrarão por um dos portais de Jerusalém, né? E será um momento muito glorioso, muito majestoso, né? E eu não quero perder isso por nada, não. Eu quero estar sendo participante da redenção final. Então, por isso, nada, né, e ninguém é mais importante do que nos prepararmos para a redenção final, ok? Para recordarmos, né, a questão dos toques das trombetas, né, e depois também usado como os toques, né, para o shofar, o shofarim, né, vários shofarim, que é o chifre de carneiro, que é o toque, né? Então, nós temos aí no capítulo 10, né, no princípio do capítulo 10, as orientações que Deus falou a Moshe sobre a questão das 2 trombetas de prata, né, os tipos de toque, depois também se transformaram os toques específicos para o shofar, o chifre de carneiro, né, conhecido como tequiá, teruá, que são os toques, né, da Shefarim, né, se não me engano, acho que é esse outro nome que é usado também. Então, na questão do acampamento em si, né, então nós temos aí, né, quando era tocado as 2 trombetas, quando ela tinha um som, né, ela era tocado, né, um sopro longo, com as 2 trombetas ao mesmo tempo, é chamado de tequiá. E o objetivo era reunir toda a congregação, todo o povo. Depois nós temos a questão aí de uma das trombetas tocando o tequiá, que é um som longo também, mas não as 2 trombetas, apenas uma. E esse toque, né, de uma trombeta, que também é tequiá, um toque longo, era para reunir os príncipes, né? Então, cada toque, uma trombeta, 2 trombetas, já sabiam qual era o significado. Então, assim, eles agiam, né? Depois temos o toque de tequiá, teruá e tequiá, que corresponde exatamente o quê? O toque da tequiá, que é um toque longo, né? Depois temos o toque da teruá, que são séries de sopros curtos, né? São sopros curtos, né? Tu, 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 tu,
tu, né? Por exemplo, né? E outro tequiá, e outro toque longo, né? Então é tequiá, teruá e tequiá. Esses tinha a finalidade de sinalizar a partida do acampamento do leste, que nós vamos ver aqui na primeira viagem de hoje. Depois nós temos aí o som, né, da tequiá, teruá e tequiá, né, que é quando fizer de soar o mesmo sinal, uma tequiá, seguida por uma teruá e outra tequiá pela segunda vez, né? Então ela é tocada pela segunda vez. A finalidade desse toque pela segunda vez é sinalizar a partida do acampamento do lado sul, né? Lembrando, né? Lembro daquela visão que nós, né, do gráfico, melhor dizendo, que nós compartilhamos com vocês aqui esses tempinhos atrás aí, né? Que é exatamente a forma do acampamento, né? Está invertido aí devido à posição da câmera, ok? Então, esse quarto sinal aqui era para essa finalidade, né? Sinalizar a partida do acampamento do sul. Depois tinha um toque de teruá, que é o toque curto, né? Era para despertar o favor de Deus quando em guerra. Então, quando era para a guerra, então era aquele toque curto, constante, né? Era pedindo o favor de Deus para a vitória durante a guerra, né? Então, a tequiá com todas as trombetas, né, ela tinha finalidade para acompanhar oferendas coletivas na lua nova e nas festas, né? Então, se fordes à guerra em vossa terra contra um adversário que vos atacar, fareis soar um teruá com as trombetas, e sereis lembrados favoravelmente perante Deus, vosso Deus, e assim sereis salvos, né, dos vossos inimigos, que é o teruá constante. E sobre a questão da tequiá com todas as trombetas, né, tocareis a trombeta sobre vossas oferendas de elevação coletivas e sobre vossas oferendas de paz, e será para vós rememoração diante de vosso Deus, né? Então, a questão das trombetas e posteriormente a questão dos shofarim, o shofar, o chifre de carneiro, vários, né? É exatamente um acampamento com de 3 a 5 milhões de pessoas, né? Não é um acampamento qualquer, né? É um grandíssimo acampamento. Tanto é que eram divididos em 4 acampamentos em torno do Mexicano, o tabernáculo no deserto, né? Então tinha que tocar realmente as trombetas e todos tinham que saber exatamente o que significava cada toque, né? Hoje você observa muito sobre isso, sobre a questão das formaturas militares, onde você escuta o som da corneta. Então tem lá o tocador, que ele faz os toques, e toda a tropa sabe o que significa cada toque que ele dá. Então, uma tropa enorme, né, com centenas de soldados, né, para uma pessoa gritar em voz alta ali, né, realmente o comando fica dificílimo, né? Então, o que acontece? Então, pegaram o exemplo aqui, ó, né, e começaram a usar o toque da corneta, né? Então, aí eles lá o tocador, ele tem o seu treinamento, né, obviamente, e cada ordem que é dada é através do toque da corneta. Então, toda a tropa sabe o que é para ser feito, né? Posição de sentido, descansar, ombro, arma, apresentar arma, em frente, marchar, parar, e por aí afora vá, bater continência, tirar a continência, etc. Então, todos os toques, né, toda a tropa sabe o que tem que fazer na hora que soa o som, né, do tocador da corneta lá, né? A mesma coisa aqui, né? Copiado daqui, obviamente, ok? Então, é o som das trombetas dando as ordens devidas para a primeira viagem, né?
segundo os nossos comentários de Rashi, essa primeira viagem, ela obedeceu uma ordem estratégica de formação militar, né? Então nós vamos ver aqui sobre esse aspecto aqui da primeira viagem, ok? E depois nós vamos ter aí a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre seguir ou perseguir a Arca da Torá, ok? Então vejam bem, o deslocamento, né? O deslocamento que nós temos aqui da primeira viagem, ela obedeceu uma formação militar, né? E dentro desse aspecto aqui, o que nós temos? Então vejam bem, a nossa aliá, ela está no capítulo 10 de Números, a partir do verso 11 ao 34. E aqui fala coisas importantes para esse sentido. Então vamos lá. O deslocamento. Lembrando que a partir dos 20 anos de idade até os 50 anos de idade, nós temos a contagem dos homens para o exército, para a guerra, ok? O acampamento é de 3 milhões a 5 milhões de pessoas. E nós temos aí um acampamento militar, formação militar. Então, quando nós temos o Beit HaMikdash, o tabernáculo, no centro do acampamento, e em volta do Mishkan, nós temos aí 3 tribos de cada lado, que é a proteção para o tabernáculo, ok? Então nós temos aí os acampamentos em torno do tabernáculo. Esse acampamento, ele obviamente é um acampamento militar, com 603.550 homens contados, juntando todos os acampamentos, ok? Então, no verso 12 do capítulo 10, nós temos aí, o povo, o acampamento levantou-se do deserto de Sinai para Kivrot Hatavá, certo? Então, nos versos 14 a 16, nós temos aí o deslocamento do acampamento de Yehudá. E o acampamento de Yehudá era formado pelas 3 tribos, Yehudá, Isahar e Zivulum. Era o acampamento que ficava na posição leste, à frente do acampamento, em direção à Terra Prometida. Então, no deslocamento, o primeiro acampamento, obviamente, o acampamento de Yehudá, certo? Que continha o acampamento de Yehudá. Yehudá, ele tinha 74.600 homens de guerra, para a guerra, para o exército. Isahar tinha 54.400 homens, e Zivulum tinha 57.400. A tribo de Yehudá era a tribo que mais tinham homens preparados para a guerra. E é a tribo Yehudá, a tribo do reinado, dos reis, ok? Então, soando, como foi dito ali, sobre as trombetas, a nuvem primeiramente se mexeu, mostrando que era momento de levantar acampamento. Então aí os tocadores de trombetas já se posicionavam para poder fazer os toques, para poder cada acampamento obedecer à ordem dos toques, ok? Para obedecer à ordem dos toques. Então, do versos 14 a 16 do capítulo 10, nós temos aí, então, o acampamento de Yehudá com um total de 186.400 homens do exército, né? E Yehudá, Isahar e Zivulum, o acampamento leste à frente de todo o acampamento. Então, ele primeiro é o que se desloca, ok? Então, esse acampamento, o mais forte, o acampamento que mais homens de guerra tem, preparados para a guerra. Então, era aquele que ia à frente. Ok? Ele que ia à frente. À frente de todos, né, ia exatamente a primeira arca, com alguns Kohanim.
A primeira arca é onde estavam as primeiras tábuas que foram quebradas. Então essa, segundo o Talmud e o Midrash, os nossos sábios falam que esta arca ia à frente. Por que ia à frente? Segundo o Talmud e o Midrash, essa arca, junto com alguns Kohanim, iam à frente. E então a arca, a sua santidade, ela fazia com que os caminhos fossem aplainados. Terraplanagem, gastar com trator para quê? A arca sagrada, meu filho. Terraplanagem. Então a arca sagrada, essa primeira arca sagrada, com as tábuas quebradas, 2 tábuas quebradas, ela ia à frente. Então, aonde a arca ia, os terrenos eram aplainados, não tinha subida e descida, era caminho reto. Os animais perigosos, peçonhentos do deserto, cobras, escorpiões e companhias limitadas, eram simplesmente afastados do caminho para não trazer danos, prejuízos a nenhum componente dos acampamentos. Então, a arca sagrada, a primeira, ia à frente exatamente com esta finalidade. Na sequência, o acampamento de Yehudá. Por quê? Porque os inimigos que poderiam se apresentar no caminho, né, que queriam destruir o povo de Israel ou algo semelhante, então a tribo de Yehudá estava ali na frente. Pá, 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 pá. Imagine 186.400 homens marchando. Tchá, 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 tchá. Imagine o que fazia o terreno tremer. O que fazia o terreno tremer? Tinha inimigo? Não tinha. Logo em seguida ao acampamento de Yehudá, quem que seguia atrás do acampamento de Yehudá? Então, no capítulo 10, verso 17, nós temos aí a descrição que o tabernáculo ele era desmontado pelos descendentes de Gershon, que estava localizado a oeste do acampamento, ou seja, atrás do tabernáculo, certo? E pelos descendentes de Merari, que estavam localizados ao norte do tabernáculo. Então, o acampamento de Yehudá ia na frente, seguindo a arca. Os descendentes de Gershon e Merari, né, norte e oeste, eles desmontavam todo o Mishkan, e aquilo que era pertinente a eles transportar, por exemplo, Gershon, segundo Números capítulo 4, versos 24 a 28, Gershon e os descendentes de Gershon tinham a responsabilidade de transportar as tapeçarias e coberturas do tabernáculo e do pátio do tabernáculo. Enquanto que os descendentes de Merari, eles tinham, segundo capítulo 4 de Números, versos 29 a 33, estrutura de suporte do tabernáculo, suas vigas, pilares, bases, estacas, cordas, etc. O esqueleto do tabernáculo. Os descendentes de Merari é que tinham que transportar com aquelas carroças que foram dadas, né, para Gershon e Merari. Então, as 6 carroças, 2 carroças foram para os descendentes de Gershon, para os transportes, tapeçaria, coberturas do tabernáculo e do pátio, e 4 carroças para o transporte do esqueleto, a estrutura, o madeiramento, né, as estacas, as bases, as cordas, etc., para o transporte. Então, seguia a primeira arca na frente, o acampamento de Yehudá, e logo em seguida seguia os descendentes de Gershon e de Merari, ou seja, do tabernáculo, a parte, né, Gershon, que era o oeste, atrás do tabernáculo, e Merari, que é a parte norte do tabernáculo. Então eles se deslocavam atrás do acampamento de Yehudá. Então permanecia apenas os descendentes de Querate na parte sul, né? Porque Moshe, Arão e os filhos de Aharon, que era a parte leste, automaticamente eles seguiam
a parte da frente do tabernáculo, eles seguiam o acampamento de Yehudá. Então era a primeira arca, o acampamento de Yehudá, com seus 186.400 homens preparados para a guerra. Depois vinha Moshe, Arão e seus filhos, e seguidos de descendentes de Gershon e de Merari. Então seguia esse acampamento dessa forma aí, ok? Depois nós temos aí o segundo movimento, né? Esse primeiro aqui é um movimento num total de a arca, acampamento de Yehudá, Moshe, Arão, descendentes de Merari e de Gershon. É o primeiro movimento. O segundo movimento, o segundo deslocamento, né, está no capítulo 10 de Números, versos 18 a 20. É o acampamento de Reuven. O acampamento de Reuven é exatamente o acampamento que está do lado sul do tabernáculo, que é composto por Reuven, Shimon e Gade, ok? Então, este acampamento, eles tinham 151.450 soldados ou homens preparados para a batalha, certo? Então, aqui já vem a sequência, então, do deslocamento, a segunda sequência, que é o acampamento de Reuven. Então, Reuven se deslocava do lado sul do acampamento e ia para frente. Seguindo ele, quem seguia ele nesse momento era exatamente os descendentes de Querate. Porque Querate, as responsabilidades deles, né, dos descendentes de Querate, era de transportar os utensílios, né? A arca, a mesa, a menorá, a segunda arca aqui no caso, ok? O altar de ouro, os utensílios do incenso, o altar de cobre, né? Então vejam bem que, nesse sentido, acampamento de Yehudá, Gershon, Merari, e agora o acampamento de Reuven, e atrás do acampamento de Reuven vinha exatamente os descendentes de Querate, com os utensílios do acampamento, né? Tem motivo porque Querate, os descendentes de Querate seguiam nessa sequência aqui, e os descendentes de Gershon e Merari iam na frente, ok? Já vamos falar daqui a pouquinho sobre isso daí. Então esse é o segundo deslocamento. Agora o terceiro deslocamento. O terceiro deslocamento está no capítulo 10, versos 22 a 24. Agora nós temos aí o acampamento de Efraim, né? Que é o acampamento de Efraim, é aquele que fica atrás do tabernáculo, que é a tribo de Efraim, Menashe e Beniamim, né? E aqui nós temos 108.100 homens preparados para a guerra. Então vejam bem, como todo o tabernáculo já se deslocou, e o acampamento de Efraim é o que está na retaguarda do tabernáculo, portanto, vamos assim dizer, é o acampamento protetor da retaguarda do tabernáculo. Então agora é o terceiro movimento, é o terceiro deslocamento para seguir todo o deslocamento de todo o povo de Israel, ok? Então aí nós temos, né, o acampamento de Efraim, que é da parte oeste, né? E é composto pelas tribos de Efraim, Menashe e Beniamim. Então, seguindo atrás, né? Aí dos descendentes de Querate, ok? Todo o tabernáculo já está em movimento, já está andando, se deslocando para a próxima parada, o próximo acampamento. Então, o acampamento de Efraim vai atrás. O quarto deslocamento, né, e o último deslocamento, nós temos aí exatamente o quê? No capítulo 10, versos 25 a 28, é o acampamento de Dan, que fica ao norte do tabernáculo, na posição do acampamento geral. Então, o acampamento de Dan
tem 157.600 homens preparados para a guerra, né? Então, faz parte do acampamento de Dan, a própria tribo de Dan, Asher e Naftali. Então, o acampamento de Dan é o que sai por último. E segundo os comentários dos nossos mestres aí, né, tem um fator interessante que a tribo de Dan tem uma característica nova dentro desse aspecto aí, na sequência do deslocamento. Qual que é? A tribo de Dan, ela tinha, entre outras tarefas, né, de proteger a retaguarda de todo o deslocamento do acampamento, né? Também eles tinham a responsabilidade de recolher objetos perdidos, né? Durante o deslocamento lá, alguém perdeu alguma coisa, que não sei o que lá, então eles vinham recolhendo. Caso perdiam alguma coisa, eles recolhiam essa questão aí também, ok? Então, vamos lá. Esse é o deslocamento que nós temos aí. Deixa eu ver aqui uma observação que nós temos aqui. Vimos aí a revisão dos toques do shofar, né? E também deslocamento do próprio tabernáculo, Baruch Hashem. Ok? Então vamos lá. Abrindo um parênteses aqui, a questão da água para o aprendizado, ok? Eu não vi a hora que começou e não sei quanto tempo nós estamos aí na conversa. Preciso tomar cuidado com o tempo, né? Então, se você for tomar água para matar a sede, aí você tem que fazer a bênção, né? Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam shehakol nihyab divarou. Agora, por exemplo, que nem a gente está falando demais, por assim dizer, então a gente quer molhar a boca para molhar a garganta. Então você não precisa fazer a bênção, porque você não vai matar a sede, você vai molhar, né, a garganta, as cordas vocais, etc. e tal, para poder continuar. Então você não vai matar a sede. Então você faz a bênção da água quando você vai para matar a sede. Quando você vai fazer outra coisa, né, vai fazer um bochecho, alguma coisa assim, vai molhar a garganta, como diz o outro aí, né, de tanto falar, né? Então, você não precisa fazer a bênção, ok? Mas, como é um costume, né, de fazer a bênção, você acaba fazendo uma bênção sobre isso daí, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihyab divarou. Ok? Mas um conhecimento no sentido assim de você não ficar desesperado que você tomou água e não sabe. Eu estava com a minha garganta seca, eu tomei um golinho d'água para poder molhar a garganta. Esqueci de fazer a abrahá, né? Então não se desespere, ainda há esperança. Tem orientação que se não é para matar a sede, não tem problema algum tomar para molhar a garganta, ok? Agora aqui, ó, tem que fazer. O cafezinho da Edna tem que fazer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihyab divarou. Amém. Escutou o amém dela, né? Então você viu que eu estou sendo policiado aí, né? Então, amados, vida longa. E com o friozinho da madrugada e um cafezinho assim, que é uma bênção, né? E lá não tem como tomar um cafezinho quente lá na madrugada lá. Ok. Continuando a nossa aliá de hoje. Agora nós vamos ainda no capítulo 10, versos 29 a 32, onde nós temos aí um momento muito precioso em que Moshe, ele conversa com Itrô, o seu sogro, para não ir embora. Então aqui nós temos alguns versículos, mas existe dentro do Talmud, do Midrash, dos nossos mestres, né, os comentários de Rashi, de Maimônides, né, e Companhia Limitada, nós temos algo mais profundo para aprendermos a respeito realmente desta realidade aqui de Yitro.
Primeiramente, nós temos aí alguns nomes que estão conectados com Jetro, né? Então, nós temos Jetro, Itrô. Agora, aqui na nossa passagem aqui, nós temos o nome Rovav, que significa apreciador, né? E também nós temos o nome de Reuel, que significa amigo de Deus. E esse nome Itrô ele recebeu justamente devido à sua conversão a Deus, né? Então ele recebeu esse nome também de Reuel, né? O amigo de Deus. Mas antes de tudo isso, nós temos Itrô, que era um dos conselheiros, junto com Jó e Bilã, do faraó lá no Egito. E lá no Egito, o Itrô ele era conhecido como Éter, né? Então nós temos 5 nomes que estão relacionados diretamente à mesma pessoa, ok? Então aqui, Itrô, Moshe, melhor dizendo, ele pede para o seu sogro não ir embora, para ficar com eles. Você viu, você testemunhou de tudo isso daqui. Apesar de um não-judeu não poder herdar nenhuma parte da terra prometida, mas seremos generosos contigo, né? Daremos ali um lugar para você morar com a sua família, etc. e tal, né? Porque um estrangeiro não pode herdar a terra, porções da terra de Israel. Mesmo o convertido, mesmo o não-judeu convertido, ele não pode herdar porção da terra. Certo? Isso está na Torá em várias passagens aí. Então vejam bem a questão em si. Então Itrô ele não poderia herdar nenhuma porção da terra, mas Moshe está dizendo, mas seremos generosos com você, nós separaremos uma porção da terra onde você possa viver, mas não é possessão de Itrô. Então, entendeu? Então tem essa questão aí. E nessa mesma passagem que nós temos aí, né, capítulo 10, versos 29 a 32, nós temos aí, né, Rovav, filho de Reuel. Aliás, filho de Reuel. O próprio pai de Itrô, ele também assumiu o nome Reuel, que significa amigo de Deus. Por quê? Porque, segundo os nossos mestres, Itrô, ele, ao fazer a sua conversão ao judaísmo, ele procurou trazer a sua família. E o seu pai veio para a conversão. E por isso, o pai de Itrô, ele também assumiu o nome de Reuel, amigo de Deus, porque deixou toda a idolatria e coisas pertinentes a estas e realmente fez uma conversão genuína, né? Isso daqui não é um modelo para todo não-judeu fazer conversão. Ah lá, tá vendo? Itrô se converteu, o pai do Itrô se converteu também, fez conversão ao judaísmo, então nós podemos fazer. Negativo. É como diz Maimônides e os mais sábios e os demais sábios. A conversão ao judaísmo é algo excepcional para ocasiões excepcionais, que Deus sabe quem são. Não é qualquer um aventureiro aí, não, eu me sinto judeu, entendeu? Parece aquela ideologia de gênero, né? Eu me sinto uma árvore, né? Eu me sinto que eu estou com esse corpo, mas esse corpo não me pertence. Então é que nem a ideologia de gênero, é uma coisa maluca do caramba aí, entendeu? Então muitas vezes tem não-judeus Benenô que tem essa, eu me sinto judeu, tá aprendendo bem a ideologia de gênero, viu? Só que não é esse caminho, Benenô, ok? Então, aqui são casos especiais, o caso de Ruth, são casos especiais, vamos dizer assim, é algo que está além do sobrenatural. E isso é Deus que sabe, não é você. Eu me sinto judeu, vou fazer conversão. Negativo. Não é assim. A nossa configuração ela é especial entre os não-judeus. Nós temos uma tarefa brilhante, maravilhosa, sublime, para realizarmos no meio dos não-judeus. Se você chegou aqui como Benenô, você é especial para Deus para poder alcançar outros não-judeus para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Isso é precioso para Deus, melhor do que a conversão ao judaísmo.
Entendeu? Entenda. Certo? Então, nós temos essa questão aí. Então, Itró, na realidade, quando ele diz que vai retornar à terra da sua parentela, os nossos mestres falam que o objetivo principal de Itró, como ele foi mestre nas artes do ocultismo, feitiçaria, idolatria e companhia limitada, e levou muita gente a errar, agora ele assume um compromisso de retornar à sua terra, no meio da sua parentela, dos seus amigos e conhecidos, levar para eles a luz divina, levar para eles a presença divina, levar para eles a verdade, a única verdade que liberta, que é a palavra da Torá. Então esse foi o compromisso. E depois os nossos mestres falam que realmente, né, mais no futuro, né, realmente os descendentes de Itró, eles acabam indo para a Terra Prometida, e lá realmente, né, Josué e Companhia Limitada separam uma porção de terra para que os descendentes de Itró possam viver em paz e tranquilamente fazendo o seu serviço monoteísta junto com o povo judeu, ok? Então, essa é uma realidade aí. E finalizando em Números capítulo 10, versos 33 e 34, nós temos aí o deslocamento de 3 dias para chegar em Kivrot, né? A próxima parada, né? Era uma viagem para ser em 3 dias, mas segundo Rashi, essa viagem aconteceu em 1 dia. O que era para ser em 3 dias, Deus fez com que em 1 dia eles alcançassem o objetivo, né? E qual era o objetivo principal de Gershon? De Gershon e Merari ir à frente dos descendentes de Kehat, porque eles iam à frente para poder levantar a estrutura do Mishkan. E quando os descendentes de Kehat chegavam com os demais utensílios, então eles já chegavam para colocar no seu devido lugar, com o Mishkan já devidamente montado, né, para colocar as coisas no seu devido lugar e já começar os serviços a Hashem, ok? Então essa era a finalidade, sem sombra de dúvidas, ok? A Marli Aparecida Costa, da região aqui de Araraquara, né, também está por aí. A Silvana Peixoto, né, de Garça, né, também aí, parente nossa aí lá em Garça, né, junto com os parentes nossos lá de Garça, lá, Baruch Hashem aí, pela presença em A Tarde com a Torá, ok? A Marli Aparecida Costa, isso, é de Araraquara mesmo, Baruch Hashem, ok? Então, amados, esta é a questão principal que nós queríamos trazer para você nessa tarde, né? Sobre essas questões, por assim dizer, né? Essas questões mais técnicas do deslocamento para a viagem. E para finalizando mesmo, desculpem do avanço do horário, só para nós deixarmos a mensagem central do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Para ficar bem gravada nas nossas mentes e nos nossos corações, na nossa alma divina. Seguir a arca da Torá é a mensagem do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então ele nos fala que no dia 20 de Iyar de 2449, a contar da criação, né, Deus deu um sinal e o povo empreendeu então a partida do Monte Sinai. E além da arca de ouro, que continha o segundo par de tábuas, que era transportada com o restante do Mishkan, Moshe construiu uma segunda arca para conter o primeiro par de tábuas quebradas. Esta arca seguia à frente de todo o povo, logo após a nuvem de Deus, que ia na frente de tudo e orientava o caminho. Era esta arca, né? Esta arca que continha o primeiro par das tábuas, né? Que era o primeiro par que foi quebrada, né? E ela ia na frente, aplanando os caminhos, fazendo com que o caminhar fosse em terreno plano, reto, né? E os animais peçonhentos, perigosos à saúde e à vida, né, fossem eliminados do caminho.
Então o nosso Rebbe diz, seguir a arca da Torá, a arca do pacto de Deus, que viajava diante deles. Então, ao longo de todas as suas viagens pelo deserto, nós temos exatamente essa questão. A arca e a nuvem de Deus iam à frente e livravam o caminho de obstáculos e animais potencialmente prejudiciais à saúde, à vida. Isso foi assim durante toda a longa história do povo judeu nas suas viagens no deserto, ok? De forma a aprendizado nosso Rebbe diz, em nossas viagens, sempre que seguimos atrás da arca, quer dizer que seguimos a luz da Torá, encontramos descanso físico e espiritual. A Torá nos protege dos perigos emocionais e físicos deste mundo e nos possibilita encontrar o verdadeiro sentido em nossa existência. Alguém diz, eu não sei qual é o motivo da minha existência. A resposta está aqui. Então a pessoa fala assim, mas a Torá nos protege dos perigos emocionais e físicos do mundo e nos possibilita encontrar o verdadeiro sentido em nossa existência. Esta é a realidade. Aí a pessoa fala assim, não vejo nada. Minha vida não tem sentido. Não encontrei respostas. Então, meu filho, como diz o velho ditado, coloca a alma de molho porque a sua situação é mais ruim do que você imagina. Porque você precisa tomar uma decisão de fé e confiança. Eu não vejo, não sinto nada. O nosso seguir do monoteísmo não é pelas emoções. É por fatos, por verdades. Se você não aceita os fatos verdadeiros como verdade que a Torá nos traz, aí é uma questão sua mesmo. É você que não quer acreditar, é você que não quer confiar. E aí fica difícil. Não tem rabino que dê solução. Pode chorar as pitangas que for pro rabino, pro maior sábio no meio do povo judeu. Perdi o sentido da vida, não senti mais nada, não sei de mais nada, não vejo nada, porque a resposta é, a Torá nos protege dos perigos emocionais e físicos do mundo e nos possibilita encontrar o verdadeiro sentido da nossa existência. Se você não consegue enxergar isso, pelo menos pede socorro para Deus, para Ele poder ver se faz alguma coisa para você poder enxergar alguma coisa, uma luz no fim do túnel. Porque aí é complicado. Aí é complicado. Porque é uma questão de poder de decisão. E Deus não pode decidir por você. Ninguém pode decidir por você. Sabe aquele velho ditado que diz, né? O fulano é louco? É louco, é. Dá uma nota de... Agora tem nota de R$200, né? Dá uma nota de R$200 para ver se ele rasga e come. Mas dá R$200 do salário dele. Da posse dele, não do outro. Porque do outro ele pode até rasgar e comer, não é dele mesmo. Ele não vai perder nada. Mas pega do pagamento da pessoa, né? E pega R$200, isso daqui é R$200 do seu pagamento. Então você tá dessa forma, então, rasga e come. Vê se ele vai rasgar e comer. Ele vai mandar você para qualquer lugar, mas ele não vai rasgar e comer a nota de R$200. Entendeu? Então é o poder de decisão. Se você não rasga uma nota de R$200 e nem come ela, porque ela do seu pagamento vai fazer muita falta para você, então é a mesma coisa, você precisa tomar o poder da decisão. De confiar na Torá, acreditar na Torá e no Deus da Torá. E realmente estudar, ler, participar dos estudos, das 7 leis universais, suas ramificações, das preces diárias, da Techuvá, da Tzedakah. Porque é a única forma de você encontrar realmente o sentido da sua existência. Caso contrário, você fica batendo em ferro frio e aí não vira nada. É o poder de decisão. Só você pode decidir. Por isso, seguir a arca é, de fato, a solução para que nós possamos enfrentar realmente, seguir a arca da Torá,
a luz da Torá, que significa para nós, né, seguir a luz da Torá, é exatamente a solução para qualquer situação da nossa vida. Se você quer solução para as situações que você está enfrentando nas suas adversidades, esta é a solução. Mas o poder da decisão é somente sua, é exclusividade individual. Pela graça de Hashem, perdoem o horário. Shalom, shalom, até amanhã.